Você quer saber como nós organizamos todos os desenhos e vistas de um projeto de interiores no Revit, inclusive nas pranchas? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é a Jéssica e aqui no canal da Oficina Criativa nós mostramos como transformar horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e do Twinmotion com a nossa metodologia. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês toda a organização do nosso navegador de projeto. E eu vou mostrar para vocês através desse projeto de interiores aqui. Mas antes de eu começar a falar para vocês e mostrar aqui todos os detalhes de toda essa organização aqui, eu preciso salientar algo super importante. E se você já nos segue aqui no canal há algum tempo, você sabe do que eu tô falando. Então, quando a gente trabalha em Revit, nós trabalhamos com base no modelo único. E o que isso significa exatamente? Então, aqui vocês podem ver que a gente tem esse projeto aqui de interiores. E aqui a gente tem então a vista 3D e todas as plantas, cortes, elevações, detalhamentos, todos esses desenhos vão partir desse modelo único. Então isso significa que para a gente ter então uma planta baixa aqui no Revit, nada mais é do que um plano horizontal que vai passar aqui e vai gerar essa planta baixa. E o mesmo vai acontecer para todas as outras vistas, para uma elevação, por exemplo, que nesse caso vai ser então aqui um plano vertical. Só que o que acontece? Como todos esses desenhos, todas essas vistas vão partir desse modelo único, a gente precisa então aqui no Revit organizar tudo isso. E a gente organiza isso então no navegador de projeto, que ele tá nesse caso aqui à direita. Inclusive tem aqui um vídeo no nosso YouTube que a gente explica então como a gente faz para organizar esse navegador aqui nessa nossa área de trabalho. Mas não é o assunto exatamente desse vídeo aqui de agora. Bom, então entendido isso, agora sim vamos partir então aqui para a organização do navegador. E a primeira coisa que eu preciso então mostrar para vocês é que o navegador de projeto, ele está então dividido na parte então das vistas, que são essas vistas que eu acabei de falar para vocês, que tem todas as plantas, cortes, elevações, detalhamentos. E depois aqui a gente vai ter também essa parte então das legendas, que é uma funcionalidade que a gente tem aqui no Revit, e vai ser aqui no navegador também, que vai ter então toda a parte então das tabelas de quantitativos. E se por acaso você ainda não sabe, aqui no Revit é como se a gente tivesse, digamos assim, um Excel embutido aqui dentro do programa. Só que a diferença é que conforme a gente então vai modelando e inserindo esses elementos construtivos aqui, já vai preenchendo essas tabelas automaticamente. Então com isso a gente consegue ter com precisão tabelas com quantitativos com todos os elementos que estão inseridos aqui no modelo. Depois a gente vai ter também aqui a parte das folhas, que são as folhas de fato, né? São as pranchas que vão depois para a potagem, então elas também ficam organizadas aqui no navegador de projeto. Mas primeiramente, então vou explicar como que a gente faz para organizar a questão então das vistas. E repararam que eu tô clicando aqui nesse menos e mais, e o que acontece aqui é como se a gente estivesse então abrindo pastas, então é muito semelhante ao que a gente tem então ali na área de trabalho do nosso computador, onde a gente vai então abrindo pastas e dentro dessas pastas a gente vai ter então outras pastas. Vale eu também salientar aqui que essa organização aqui segue a nossa metodologia, porque no Revit a gente tem então essa flexibilidade de conseguir então organizar as vistas da forma que a gente achar então melhor para o andamento e para o fluxo do projeto. Bom, então aqui, pessoal, o que acontece? A gente vai ter então aqui algumas pastas iniciais, e essas pastas então aqui a gente tem esses pontos de interrogação, que na verdade são as vistas que ainda não estão organizadas aqui nas pastas corretas, tá? Mas é importante a gente ter isso, inclusive, tá? Depois a gente vai ter aqui uma pasta de comece aqui, que a gente tem aqui os primeiros passos, e a gente tem então essa pasta aqui no nosso template como orientação de como a gente vai então começar aqui esse projeto, certo? Depois a gente vai ter então essa pastinha aqui de existente, e aqui também então é uma parte
que está organizado, tá? Inclusive aqui na outra pasta está escrito, ó, modelo existente aqui, tá? O que significa isso? Aqui no Revit a gente consegue também trabalhar de forma super simples, super rápida, com projetos de reforma, onde as plantas de construir e demolir, elas saem automaticamente. Então aqui na nossa organização, a gente colocou então essa pasta aqui para conseguir então organizar e facilitar na hora da modelagem todos os elementos construtivos aqui, quando eles são existentes, quando eles vão ser demolidos, que fase que eles vão ser demolidos, tudo isso está organizado aqui. Agora sim, então a gente tem as pastas e dá para se dizer que a gente tem então essas pastas aqui organizadas conforme então as informações que elas carregam. Então, primeiramente, a gente vai ter aqui a pasta do arquitetônico, que a gente tem depois aqui outras pastas, então, referentes ao levantamento, reforma, layout e também outra pasta aqui do projeto arquitetônico em si. Depois, a gente tem a parte da integração das disciplinas, que daí sim vai ter toda a parte de elétrica e hidráulica. Depois, tem a questão do detalhamento de interiores. Aqui depois tem os ambientes, onde a gente separa cada um dos ambientes, onde a gente vai então detalhar aqui, como é um projeto de interiores, a gente vai então detalhar cada um desses ambientes. E agora que a gente já viu essa visão geral, agora sim vou começar a mostrar para vocês as vistas aqui dentro de cada uma dessas pastas. Então aqui dentro da parte do arquitetônico, a gente vai ter aqui outra pastinha. E aqui dentro da reforma, por exemplo, e modificações, aí sim vai ter a organização com as plantas de piso, forro e vistas 3D. E eu preciso dizer para vocês, pessoal, que essa organização aqui, ela já é feita depois automaticamente aqui dentro do Revit. Então ele vai separar o que é planta de piso, o que é planta de forro, o que é vista 3D. E aqui sim a gente consegue então acessar essas vistas aqui. Então clicando aqui 2 vezes eu consigo então acessar toda a parte aqui de reforma e modificações. E só para deixar bem claro aqui para vocês, aqui que eu mostrei antes para vocês do existente, era para a questão mais da modelagem. Aqui já nessa parte então do arquitetônico com a reforma e modificações são as plantas com o resultado então aqui do construir e demolir, que são as vistas que vão depois ali para a prancha. Então aqui a gente tem a planta baixa do construir e demolir, a gente também tem a planta baixa do projeto final, inclusive a gente tem também aqui uma planta de contrapiso, que a gente consegue então determinar em que locais que a gente vai ter então ali que fazer um reboco ou vai ter que demolir alguma coisa, certo? E aqui também a gente consegue visualizar no 3D como que fica toda essa questão do construir e demolir. E só para vocês entenderem aqui, pessoal, que nesse caso aqui, como a gente está acessando as vistas, tá sem aquela parte das legendas. Tudo isso vai estar depois bem ali certinho na questão então ali das folhas. Aqui, tudo que tá vermelho então é novo e tudo que tá em amarelo é o que vai ser então demolido, tá? Então a gente consegue então visualizar tudo isso aqui nessa vista 3D de demolir. Depois aqui seguindo a nossa organização, dentro da parte do arquitetônico, a gente vai ter aqui, por exemplo, a parte então do layout. Daí aqui é sim que a gente vai ter então a planta baixa do layout aqui desse projeto de interiores. Depois a gente vai ter então aqui a parte do arquitetônico, daí sim aqui a gente vai ter então as plantas baixas, os cortes desse projeto aqui arquitetônico. Então essa é a parte do projeto realmente arquitetônico, que já tá nesse caso aqui, né, como vai ser um projeto de interiores feito num projeto existente, é as paredes, as portas, as janelas desse projeto que a gente foi então ali e criou o projeto de interiores. Depois aqui, diminuindo essa pasta, então estou minimizando aqui a pasta, a gente vai ter essa parte aqui das pastas com a integração de disciplinas. E aqui é super bacana porque a gente consegue então organizar todas as partes aqui que fazem parte de um projeto de interiores e são fundamentais para depois, quando a gente chegar lá na parte do executivo dessa obra, que a gente não pode esquecer nenhum detalhe. Então aqui a gente vai ter a parte então do projeto hidráulico, onde a gente vai ter então os pontos hidráulicos, tudo isso está super organizado aqui. Depois a gente tem toda a questão então da parte elétrica, dados de comunicação, e a gente vai ter aqui então os pontos elétricos.
onde a gente consegue então visualizar aqui as tomadas, interruptores. Depois a gente vai ter aqui também, dentro da parte de elétrica, a planta baixa com os comandos interruptores. Isso é super importante num projeto de interiores, porque aqui a gente consegue, nessa planta, visualizar quais são as luminárias utilizadas e quais são os interruptores que ligam então essas luminárias ou conjunto de luminárias. Então aqui, por exemplo, eu consigo visualizar que eu tenho então um interruptor triplo e eu tenho aqui a tecla A, B e C. A vai ligar então essas luminárias aqui, a B vai ligar então esse pendente e a C vai ligar então essa fita LED que fica nesse negativo de gesso. Depois, seguindo ainda aqui na organização então da questão da integração das disciplinas, a gente vai para a parte da iluminação. E aqui vou mostrar uma das plantas do projeto então de luminotécnico, onde a gente consegue então visualizar agora com mais detalhes toda a parte então do projeto luminotécnico. Quais são então essas luminárias, qual é a especificação técnica delas, qual vai ser então a temperatura de cor que vai ser utilizada em cada uma dessas luminárias. Inclusive a gente tem também aqui todo o detalhamento dos negativos de gesso que possuem então uma fita LED para então criar essa luz mais indireta. Depois disso, vou minimizar aqui a parte da iluminação, tem também toda a parte então de climatização, som e imagem. Depois aqui, pessoal, nessa nossa organização, a gente vai para a parte dos detalhamentos de interiores. E aqui a gente vai ter então a parte dos acabamentos personalizados, então são os móveis planejados, a gente deixa então nessa pasta aqui de personalizados. E aqui vocês podem ver que a gente vai ter então uma planta baixa então para tudo que vai ser personalizado nesse projeto de interiores. Então a gente tem uma planta baixa para estofaria, onde vai me indicar então que é aqui que vai estar a parte de estofaria. Uma planta baixa então para marcenaria, onde vai também indicar aqui com cores, né? Onde está toda a parte dos móveis planejados. O mesmo vai ser também para marmoraria, serralheria e vidraçaria. Vai ser também dentro dessa parte aqui dos detalhamentos de interiores que a gente vai ter também aqui a questão das persianas, das cortinas, uma planta que vai me indicar, né, onde que elas estão aqui no projeto. E tudo isso, é claro, né, quando a gente chega depois ali na parte das pranchas, a gente consegue então colocar também aqui junto uma tabela mostrando então quais são esses modelos que vão ser utilizados, a quantidade, as dimensões, tudo isso a gente consegue colocar aqui dentro do Revit de forma automatizada. Depois disso, a gente vai para essa parte aqui dos ambientes. E por que está separado aqui nesse caso? Então, quando a gente trabalha com projeto de interiores, e nesse caso aqui que foi feito então um projeto de interiores para um apartamento inteiro, é interessante a gente então separar por ambientes para a gente conseguir então detalhar tudo isso de forma então mais precisa. Então agora aqui, vou pegar como exemplo que pode ser a cozinha. A gente vai ter os ambientes e dentro desses ambientes a gente vai ter então a separação com a planta de piso, pistas 3D e elevações. Então aqui, por exemplo, na cozinha, a gente vai ter então a planta baixa da cozinha. E depois a gente vai ter também a planta de piso, tá? O que é essa planta de piso exatamente? Então, nessa planta de piso, a gente então vai visualizar com mais detalhes a paginação do piso, ó, que começa por aqui, e a gente consegue então, como a gente está cortando nesse caso, né, como eu falei antes para vocês que é um modelo único, nesse caso nosso plano de corte está bem rente ali o chão, e a gente consegue então visualizar detalhes também na marcenaria, como por exemplo aqui, a gente tem essa diferença aqui da bancada, né, da pedra até o pé, que a gente consegue, então, na verdade, esse detalhe pra gente colocar ali o nosso pé e ficar confortável. E vai ser aqui que a gente consegue, então, visualizar essa diferença. E também a gente consegue visualizar outros detalhes, né, que ficam ali por baixo do mobiliário que a gente não consegue visualizar na planta baixa. Como, por exemplo, aqui que a gente tem essa caixa sifonada que está logo abaixo aqui do nosso mobiliário. Além das plantas de piso, a gente vai ter também aqui a vista 3D dessa cozinha. E a gente vai ter também as elevações.
Então, conforme eu for clicando aqui, a gente vai ter o detalhamento de cada um desses ambientes com todas as especificações necessárias, então, para o executivo desse projeto de interiores. E eu nem preciso dizer para vocês, né, que aqui a gente consegue automatizar muitas coisas aqui no Revit. Inclusive, esse detalhe que vocês estão visualizando aqui, esse degradê aqui da iluminação, né, que a gente tem uma fita de LED aqui nesse armário, não foi ali que a gente foi e desenhou, tá? Tudo isso é automático. A partir do momento, então, que eu inseri essa fita de LED, já vai me dar, então, automaticamente essa representação gráfica aqui. Então, aqui, como vocês podem ver, a gente vai ter, então, separado todas as elevações dessa cozinha aqui. E o mesmo vai seguir depois para todos os outros ambientes. Depois aqui, a gente vai ter no nosso navegador de projeto, tem duas outras pastas aqui, tá? Então, montagens, Revit LT e apresentação, tá? O que significa isso? Então, aqui na nossa metodologia, a gente possui, então, um método para quem possui, então, o Revit LT, que é uma das opções que a gente tem no mercado. Então, tem o Revit Full e tem o Revit LT, e aqui a gente vai ter, então, toda uma questão de organização para o detalhamento, então, de todos os mobiliários aqui no Revit. Já aqui na parte da apresentação é onde a gente, então, organiza todas as vistas que vão fazer parte, então, de apresentações ou então para divulgação do projeto, que é super importante. Então, vou gerar aqui uma vista que vai então ali para o meu Instagram. Eu vou organizar todas elas nessa pasta aqui de apresentação. Tá, e o que é no fim, né? Esses pontos aqui de interrogação que eu falei lá no início. Então, aqui quando eu clicar nesse maisinho, vão estar então todas as vistas que ainda não foram então organizadas aqui nessas pastas, tá? Então, no momento que a gente cria uma nova vista, ela vai acabar vindo para cá. E agora eu vou mostrar então para vocês como que isso de fato funciona e como que a gente faz então para organizar aqui essas vistas, tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, numa planta baixa, então vou acessar aqui uma planta baixa e nesse caso aqui, ó, pessoal, estão todas as informações, tá? Então, essa aqui é uma vista de trabalho, onde a gente tem, então, todas essas informações e depois ali, conforme vocês foram vendo dentro das pastas, a gente vai, então, filtrando as informações que vão aparecer em cada uma dessas vistas. Então, digamos que eu vou criar aqui um novo corte. Para isso, eu posso vir, então, aqui na aba Vista e Corte. E para criar um corte super simples, basta eu clicar uma vez aqui, outra vez aqui, e feito isso eu já criei um corte. E o que aconteceu agora? Ó, acabei de criar esse corte e ele foi então para cá, dentro então desses cortes, dentro dessa parte então dos pontos de interrogação. Quando eu clicar então duas vezes aqui, vai estar aqui o corte que eu acabei de criar com 2 cliques. E para eu conseguir então organizar esse corte aqui dentro dessa nossa organização, basta eu vir aqui e escolher onde que ele vai ficar. Então, digamos que eu vou deixar então esse corte aqui dentro dessa parte do arquitetônico, certo? Então, vou colocar ele dentro dessa pasta arquitetônico e depois essa outra pasta arquitetônico. Então, basta eu vir aqui, clicar aqui em arquivar na pasta, vou clicar aqui nessa setinha aqui, vou escolher então uma das pastas, então vai ser a pasta 01 arquitetônico e depois eu vou escolher então a subpasta, que nesse caso aqui também vai ser arquitetônico. E feito isso, então já organizou esse nosso corte aqui na pasta que eu gostaria. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês a organização aqui do navegador em relação às tabelas de quantitativos. Então, notem que aqui, vou até minimizar aqui esses pontos, vou voltar aqui no 3D também, a gente tem esses números, né, como vocês viram antes. A gente tem aqui então a parte do arquitetônico é 01, a parte da integração das disciplinas é 02 e por aí vai. Aqui depois na parte das tabelas vai ser exatamente a mesma coisa. A parte então das tabelas do arquitetônico vai estar então aqui no 01. A parte da integração vai estar aqui no 02. E conforme eu vou clicando aqui, ó, integração,
a organização aqui dentro também vai seguir a mesma lógica que a organização aqui das vistas. Então, aqui na parte da integração das disciplinas, a gente vai ter hidráulica, elétrica e aqui vai seguir também essa mesma organização. Então, aqui, por exemplo, se eu entrar dentro da parte do arquitetônico, a gente vai ter aqui, ó, levantamento, reforma, e se eu vier, então, aqui, vai seguir exatamente, então, essa mesma lógica. Então, 01A, levantamento, e 01A, levantamento. Então, tanto nas vistas, quanto também aqui nas tabelas. E agora, aqui dentro, a gente consegue também visualizar todas essas tabelas, tá? Então, vou vir aqui, então, na parte de integração e elétrica, e aqui a gente vai ter diversas tabelas. Por exemplo, aqui, na parte da elétrica, a gente vai ter os módulos. E aqui eu tenho uma quantidade exata de cada um dos módulos que vão ser utilizados nesse projeto. Então, eu sei que vai ter um carregador USB, eu sei que vão ter 10 interruptores paralelos, 11 interruptores simples, então tudo isso facilita muito ali na hora da compra. Porque conforme eu for inserindo novos, então eu vou colocar aqui um novo interruptor, vai aparecer aqui já na tabela esse valor atualizado. E a gente vai ter então tudo isso aqui também organizado exatamente da mesma forma. E por fim, então, a gente vai ter aqui a questão das folhas e nesse caso a gente vai ter 2 cadernos. Então vai ter um caderno com a parte do projeto arquitetônico e a integração das disciplinas e depois a gente vai ter um outro caderno com a questão dos detalhamentos de interiores. E vai ser aqui nesse caderno que a gente vai ter então depois as pranchas com todo o detalhamento dos mobiliários planejados. Então aqui, por exemplo, a gente vai ter as vistas com todo o detalhamento da ilha dessa cozinha, inclusive ó, com alguns zooms, porque tudo isso, pessoal, aqui no Revit, é só eu gerar um novo desenho, porque tudo já está modelado, eu vou tirar então tudo isso desse modelo já existente, que já foi então todo projetado. Aqui o mesmo vai ser para a questão então da bancada aqui da cozinha, vai ter toda essa organização aqui na parte dos detalhamentos. E notem que aqui também vai ter aqui no início da prancha uma numeração que está de acordo também com a organização lá de cima da parte do navegador. E aqui então vocês podem ver que estão todas as pranchas com todo detalhamento, onde a gente vai ter então detalhamento de cada um desses cômodos que eu mostrei para vocês antes ali no navegador, só que nesse caso aqui já estão todos organizados nas vistas. Aqui agora vim num outro ambiente, né? Então tem aqui o banheiro da suíte, a gente vai ter então aqui a planta baixa e a planta de piso desse banheiro, depois as elevações e por fim a gente vai ter então o detalhamento dessa bancada aqui, então da marcenaria que a gente tem então nesse banheiro aqui. Então quando vem para cá a gente vai ter todo o detalhe aqui para encaminhar depois então para marcenaria e para marmoraria. Inclusive a gente tem aqui também o detalhamento, né, do nicho desse banheiro que vai então para a parte então ali da marmoraria. E se a gente for entrar aqui depois no caderno do arquitetônico e integração, é exatamente a mesma coisa. Então eu vou mostrar para vocês até aqui a planta de construir e demolir, que eu mostrei antes aqui nesse nosso vídeo, só que nesse caso aqui, como tá na prancha, já vai ter então a legenda aqui mostrando isso. E aqui a gente vai ter, ó, nessa parte de reforma também a questão então dos pontos, né? Quais pontos vão ser demolidos, quais pontos vão ser novos, quais vão ser deslocados, né? Que em projetos interiores acontece muito disso. A gente tem um ponto existente, mas conforme ali o layout que a gente for criar para aquele projeto, a gente vai deslocar esse ponto e a gente consegue fazer isso também aqui. A gente tem esse ponto aqui que vai ser deslocado para cá e aqui tá a legenda mostrando então qual é o que vai ser deslocado e qual que vai ser então o novo ponto desse ponto aqui nesse caso, certo? Então com essa organização de projeto que a gente tem aqui, a gente tem muito mais clareza na hora que a gente vai então modelando, projetando o projeto de interiores, também para não deixar nenhum detalhe de fora
quando a gente vai então criar esse projeto. Inclusive aqui nessas pranchas, o que a gente costuma já fazer, pessoal, é já deixar então o desenho ali correspondente na prancha já certinho no template, para quando ele for criado, então ele já tá ali no local correto, lá na folha, para a gente então também economizar tempo nessa hora de inserir todos os desenhos dentro das pranchas. Então espero que vocês tenham gostado e eu quero saber agora aqui de vocês o que vocês acharam dessa nossa organização do navegador de projeto e como que vocês costumam organizar hoje em dia, o que vocês fariam de diferente. Então vou ficando por aqui, até mais!